Não viverei para compreender até onde vai o teu poder, com os limites do meu viver. Eu nunca o medi. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o teu som. Tua voz, eu quero ouvir o teu som. Movam-se as montanhas pelo teu toque. Não viverei para compreender até onde vai o teu poder, com os limites do meu viver. Eu nunca o medirei. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o teu som. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o teu som. Movam-se as montanhas pelo teu toque, pelo teu toque. Abra-se o mar pelo teu canto. Movam-se as montanhas pelo teu toque, pelo teu toque. Abra-se o mar pelo teu canto. Apenas começou. Apenas começou. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o teu som. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir. Movam-se as montanhas pelo teu toque, pelo teu toque. Abra-se o mar pelo teu canto. Apenas começou. Apenas começou. Posso ver o melhor de tudo ainda está por vir. Posso ver o melhor de tudo ainda está por vir. Posso ver o melhor de tudo ainda está por vir. Posso ver o melhor de tudo ainda está por vir. Apenas começou. Apenas começou. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o teu som. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir. Movam-se as montanhas pelo teu toque, pelo teu toque. Abra-se o mar pelo teu canto. Apenas começou. Apenas começou. Posso ver o melhor de tudo ainda está por vir. Posso ver o melhor de tudo ainda está por vir. Posso ver o melhor de tudo ainda está por vir. Posso ver o melhor de... Maravilhoso Deus, poderoso Deus.
queremos te bendizer, Deus. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, mas toda a honra a ti. Seja a glória, mas toda a glória a ti. Seja o domínio, todo o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Mas quando tudo diz que não, a minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Pois quando tudo vai bem, minha alma anseia por ti, pois em meio às lutas e tempestades, Deus, a minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Quando eu não vejo mais para onde ir, a minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus,
poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declare de novo. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Entronizado Tu és neste lugar, Senhor. Entronizado sobre tudo e sobre todos. Tu és neste lugar, Senhor. Nós temos sede desta soberania. Nós temos sede deste poder. Nós temos sede da Tua presença, Senhor. Por isso nós estamos neste lugar. É por isso que nós nos reunimos neste lugar. Porque a nossa alma anseia por Ti. Você pode dizer essas palavras cantando essa canção. Diga para o Senhor o quanto você o deseja. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. A Ele, minha alma anseia. Ofereça a sua adoração para Ele nesta hora. Se você puder fechar os seus olhos, se esquecer do que estiver acontecendo à sua volta nesta hora, não olhe para os lados, não olhe para cá. Feche os seus olhos e olhe para a presença gloriosa do Senhor que está neste lugar. Ele quer se revelar a você nesta noite. Mas precisa haver sede no nosso coração. Minha alma anseia por Ti. Anseia só por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Anseia por Ti.
presença de Deus tocar você nesta hora. Minha alma anseia por ti. Deixa o espírito religioso, de religiosidade cair agora por terra. Deixa a presença de Deus se estabelecer neste lugar, de forma que haja liberdade aqui, de forma que barreiras caiam aqui. Minha alma anseia, como eu anseio por ti, Deus. Pai, nós te agradecemos neste lugar. Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas, Senhor. Nós nos aproximamos da Tua presença e nos rendemos a essa presença poderosa, gloriosa, suprema, soberana. Temos sede de Ti, Deus. E quando nós dizemos que temos sede de Ti, nós ao mesmo tempo estamos reconhecendo o quanto nós somos carentes de Ti, o quanto nós somos falhos quando nós estamos longe de Ti. Nós nos rendemos aos Teus pés nesta noite, Deus. Nós nos rendemos aos Teus pés nesta noite, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero que você fique de pé um pouquinho mais. Nós temos um momento muito importante. Eu quero ler um texto com você, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Sabe, irmãos, a ceia é um memorial, como nós acabamos de ler. É uma forma de lembrarmos o que foi feito. Mas nós lembramos de um Cristo, muitas vezes, que ainda está lá na cruz. Muitas vezes a nossa lembrança remete a um Cristo que parou na cruz, que morreu, sim, mas que parou lá na cruz. E por isso, muitas vezes, temos uma visão de um Jesus limitado, pequeno diante de circunstâncias. Mas o memorial não é para lembrar de um Cristo que parou na cruz, é para nos lembrar de um Cristo que avançou além da cruz, que venceu a morte e ressuscitou. É esse memorial que eu e você precisamos ter no nosso coração. E o texto diz: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Houve uma entrega por mim e por você. Houve uma entrega por mim e por você. Repita comigo: houve uma entrega por mim. Houve uma entrega por mim. Sabe que às vezes nós, nos momentos de luta, nós esquecemos disso. Parece que quando nós estamos vivendo os dias maus, Cristo ainda está na cruz. Cristo parou na cruz. Mas nós precisamos entender que houve uma entrega para que eu e você encontrássemos redenção, cura, libertação. A ceia por si só, ela não traz o poder de transformar, de curar, de libertar, de trazer salvação. Não, mas ela me faz lembrar de que isso está à minha disposição. Porque um dia alguém se entregou por mim. Um dia alguém se entregou por você, por mim e por você. E nós vamos fazer isso neste momento. A equipe de apoio já vai estar distribuindo o suco de uva e o pão. Eu peço que você aguarde até que nós todos celebremos juntos. Eu peço que você não compartilhe o seu cálice hoje por uma questão de protocolo, de exigência das nossas autoridades municipais. Nós vamos tomar a ceia. Você que está em casa e que se preparou para este momento, aguarde para que nós façamos este memorial juntos. Enquanto o ministério continua celebrando essa mesma canção, você vai estar recebendo aí os elementos.
anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, seja honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Alguém não recebeu? Se alguém ficou sem receber o suco de uva, vamos dar um sinalzinho com a sua mão. Todos receberam. Nós vamos tomar agora primeiro o pão, depois o suco de uva. Pode tomar o pão. Tem um tempo de oração com o Senhor agora. Talvez você há muito tempo não tenha agradecido a Ele por essa entrega que Ele fez por você. Faça isso agora. Por ti, Senhor, nós te glorificamos por tamanho amor. Nós te rendemos louvor, adoração, honramos o teu nome neste lugar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pela redenção alcançada em ti. Obrigado pela libertação alcançada em ti. Obrigado, Deus, pela cura encontrada em ti. Obrigado porque em ti nós encontramos vida. A vida que nós encontramos estava na sua morte, na sua entrega, no seu sacrifício, Senhor. Nesta noite nós celebramos este amor. Nós celebramos este amor. Nós celebramos este amor tão grande. Agradeça a Deus com suas palavras aí. Ore a Ele neste momento. Levante a sua oração aos céus neste momento, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor neste lugar, glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Como é bom estar na casa de Deus. Tenho certeza que você, assim como eu, está com saudade de estar aqui. A gente entende que nós precisamos, como igreja, apesar de até termos uma flexibilidade por parte dos decretos, municipal principalmente, mas também nós entendemos e
em discussão com a nossa liderança, optamos por ficar só no culto online por algumas semanas. Mas estamos aqui, houve uma amenizada no quadro da nossa cidade e entendemos por bem hoje estarmos aqui reunidos, celebrando presencialmente, mas também online. O pessoal está em casa acompanhando a gente pelo canal da igreja lá no YouTube. Quero dar as boas-vindas para você. Se houver alguém aqui que está nos visitando, quero dizer para você que essa casa aqui é sua também. Sempre que você puder e quiser voltar, a porta vai estar aberta aqui para você. Amém? Você está feliz de estar aqui hoje? Quem está feliz de estar aqui hoje? Glória a Deus, né? É uma bênção. A presença de Deus, ela é estabelecida em qualquer lugar, né? A Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali Ele estaria presente. Então, nós podemos sair daqui, ir lá para a rua, ir para a praça, em qualquer lugar, a presença de Deus, ela vai nos acompanhar. Mas estar em comunhão, o corpo de Cristo reunido, também é muito bom, amém? E nós precisamos continuar orando para que esse tempo passe, para que esse tempo cesse, para que esse período difícil que o mundo vem passando, vem enfrentando, seja concluído, esse ciclo seja terminado o mais breve possível, em nome de Jesus. Mas sobretudo, nós estamos debaixo de uma palavra, de uma voz de Deus sempre nos movendo, procurando nos mover segundo a direção que Ele tem. E Ele sempre tem uma direção, amém? Você acredita nisso? Ele sempre tem uma direção. Parece que às vezes não. Parece que às vezes Deus perdeu o controle da situação. Não, Ele não perdeu o controle da situação. Essa pandemia não mudou nada no caráter de Deus, não mudou nada no poder que Ele tem. Deus continua sendo o mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma soberania. Ele sempre foi o mesmo, sempre será o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será assim eternamente. Glória a Deus por isso. Então, por mais difícil que seja o momento em que nós estamos passando, mesmo não sabendo até onde isso vai, até quando isso vai, quais serão as consequências que isso vai acarretar sobre nós, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo a voz, a maior voz sobre nós, amém? Você acredita nisso? Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 19. João capítulo 4. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia ou ligando ela, eu quero lembrar você que toda terça-feira nós estamos pelo Facebook, pelo Instagram da comunidade, e agora nós estamos com uma série de lives sobre vida, profetizando vida, liberando palavras de vida, ministrando vida sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, porque é do que nós estamos precisando neste momento. Literalmente nós precisamos de vida. Então, se você puder estar acompanhando e compartilhando, tenho certeza que muitas pessoas do teu círculo de amizade precisam ouvir uma palavra de vida nesses dias. Amém? João capítulo 4, a partir do versículo 4 até o 19, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher:
o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, veja o que é profeta. Você pode fechar os seus olhos mais um instante, mesmo sentado? Pai, nós nos colocamos debaixo da tua cobertura, direção, poder, vontade, propósito nesta hora. Declaramos que o Senhor é a maior voz neste lugar, é a única voz neste lugar. Declaramos que o Senhor, a sua voz não, nenhuma outra voz irá ofuscar a sua voz, Senhor. Em nome de Jesus, que haja um ambiente de liberdade, que em nossos corações haja um terreno fértil para a tua palavra encontrar um lugar propício para estabelecer raiz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já leu ou já ouviu acerca dele. Mas veja que aqui acontece um encontro improvável entre Jesus, entre um homem, entre um homem e uma mulher. Então, pela cultura da época, um homem e uma mulher estar a sós num lugar público, visível, não era costume, não era um bom sinal. E para piorar a situação, Jesus era judeu, esse homem, Jesus era judeu, e aquela mulher samaritana, e como nós lemos, ambos não se davam. Então esse encontro não tinha tudo para não acontecer. Não era para ter acontecido esse encontro, não poderia ter acontecido esse encontro. E quando Jesus chega nesse poço, os discípulos haviam ido comprar comida, ele ficou sozinho ali. Daí a pouco chega a mulher, e ele com sede, estava cansado, e de repente uma conversa se estabelece, um diálogo é estabelecido ali entre Jesus e aquela mulher. E veja que Jesus ele vai fazendo abordagens, e aquela mulher ela vai tentando acompanhar a linha de raciocínio que Jesus estava estabelecendo, mas nós percebemos claramente que ela estava muito aquém do que aquilo que Jesus estava querendo dizer. A sua capacidade de entendimento estava muito aquém do que Jesus estava falando com ela naquele momento. A mensagem que estava sendo passada não estava conseguindo encontrar um lugar no coração daquela mulher naquela hora. Jesus falava uma coisa, ela entendia outra. Como, Jesus? Essa água viva, como é que você vai tirar? Você não tem balde, não tem nada. Como é que você vai conseguir? O poço é fundo. Havia uma desconexão entre os dois. Havia uma falta de sintonia, eu diria. Jesus querendo, desejando, e sempre é o desejo de Jesus, né? Quando ele faz as abordagens em mim e você. Mas a intenção era provocar algo, era gerar algo. Havia um propósito, sempre há um propósito em tudo aquilo que Cristo faz e estabelece. Há um propósito em tudo que acontece na minha vida e na sua vida. Mesmo nos piores dias das nossas vidas, quando nós achamos e pensamos: o que está acontecendo? Onde é que Deus está nesse momento? Existe um propósito. Existe um propósito com essa pandemia toda que nós estamos vivendo. Sim, existe um propósito. Nada é em vão, nada é por acaso, nada fugiu ao controle, e nada fugiu ao controle nessa conversa. Jesus, ele sempre, desde o início, ele tinha o controle. Havia uma intenção
muito bem declarada e específica quando Jesus começou as primeiras palavras, liberar as primeiras palavras naquela conversa com aquela mulher. Mas no começo a coisa não estava encaixando bem. Jesus falava uma coisa, a mulher entendia outra, ou não entendia nada. Quando a mulher, e é algo que me chama atenção, quando ela fala: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Veja que há uma reivindicação, quase que lembrando de uma figura, quase que idolatrando a pessoa, o personagem de Jacó. Poxa vida, esse poço do nosso pai Jacó. É como se essa mulher reivindicasse uma paternidade, mas que uma paternidade que ela ainda não havia desfrutado. Era um mero conhecimento. Como alguém que reivindica uma paternidade, ou lembra de que Jacó era o pai, o nosso pai Jacó, como alguém que relembra isso, está vivendo na condição que esta mulher estava vivendo. E no final do texto fica claro qual é essa condição. Uma condição de carência, de vazios não preenchidos, apesar de tantas tentativas. Aquela mulher já estava no 6º relacionamento, mas ela ainda não tinha se encontrado, ela ainda não tinha encontrado alguém que fosse capaz de supri-la, de realizá-la. E esse é o cenário inicial que se estabelece nesse diálogo, nessa conversa entre Jesus e aquela mulher. Foi um encontro muito significativo. Quando nós vamos para o final, a gente percebe como foi significativo para aquela mulher aquela conversa. E os encontros significativos da nossa vida são os que mais nos surpreendem, são os que mais nos marcam, assim como aconteceu com aquela mulher. Mas muito mais do que causar uma impressão qualquer, os encontros mais relevantes que nós podemos ter, que eu e você podemos ter, são aqueles encontros que geram mudança, transformação em mim, em você e em nós. É esse tipo de encontro que nós precisamos almejar. Nós acabamos de cantar aqui: minha alma anseia por ti. Por que você cantou isso? Minha alma anseia por ti. Você já parou para mensurar as palavras que você acabou de cantar? Por que a sua alma anseia por Cristo, por Deus, pelo poderoso Deus? Qual é o sentido de nós falarmos, verbalizarmos isso através de uma canção? Por que o meu coração, por que a minha alma anseia por Deus, por Cristo? Por quê? Eu acredito que a sua resposta seja a mesma que a minha. É porque eu entendo que quando eu estou diante dele, que eu estou em contato com essa presença poderosa dele, eu não saio desse ambiente da mesma forma que eu entrei. Eu sempre passo por um processo de transformação, eu passo por um processo de mudança. Toda vez que eu entro, cada vez que eu busco acessar a presença de Deus, eu saio diferente dela. Você compartilha desse mesmo sentimento que eu? Quem compartilha disso? Quem já viveu isso? Olha aí, ó, eu não estou sozinho nisso. E é isso que precisa marcar a nossa vida com Deus. Porque se não for isso, é uma mera religiosidade, assim como essa mulher estava expressando e reivindicando uma paternidade que ela não conhecia, que ela não experimentava. Você quer ser mais do que o nosso pai Jacó? Jacó era um pai para aquela mulher? Representava uma paternidade para aquela mulher? É óbvio que não. Aquela mulher não tinha uma figura paterna, de autoridade, de provedor sobre si. Mas aquela mulher experimentou teve uma experiência que mudou a sua vida naquele dia. Como é gostoso nós passarmos por experiências. Olha, eu digo para você,
Quando a gente fala de experiências com Deus, não estou falando do dia em que a gente vem na frente, levanta a mão e fala: eu aceitei Jesus como meu único Salvador. Não, não é só isso. Essa é a primeira experiência. E a gente sempre tem falado aqui, Deus não é Deus de um milagre, Deus não é o Deus de uma experiência, Deus não é Deus de uma palavra. Deus é Deus de abundância. O próprio Jesus, eu vim, diz, né? Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E naquele dia aquela mulher teve um encontro que mudou a sua vida. Ela foi transformada naquele dia. Mas sabe por que ela foi transformada? Porque ela estava diante de alguém que carregava uma palavra profética. E ela termina, e o texto que nós lemos, na verdade a história ainda avança, mas o texto que nós lemos, o 19, diz: Senhor, vejo que é profeta. Diferente do que eu e você talvez possamos imaginar, a gente está acostumado a ver, né? Existe uma cultura no meio evangélico sobre a figura do profeta, e há um misticismo em torno disso. Muitas pessoas correm, se deslocam para cidades distantes em busca de um profeta. Precisam ouvir uma palavra da boca de um profeta. Muitos deles pseudos profetas. A nação, ainda mais com a internet agora, a gente percebe as coisas muito mais rapidamente. Muitas vozes se levantando no Brasil, na nação brasileira, para não falar o mundo, mas vamos falar do Brasil, que é o universo em que a gente conhece melhor, mais de perto. Muitas vozes se levantando na nação brasileira, se colocando como uma voz profética. Cuidado com as vozes proféticas que estão aparecendo por aí, principalmente quando são as vozes proféticas da internet. Porque são pessoas e vozes proféticas que eu e você não conhecemos o coração. E profeta não tem aquele perfil que nós construímos, idealizamos. Não é aquele cara que tem um linguajar peculiar, que veste uma roupa específica, que tem uma entonação de voz específica. Deixa eu contar uma experiência para você aqui. Outro dia, faz alguns meses já, nós nos reunimos, foi depois de um Ativando a Visão. Nós nos reunimos aqui, no fundo ali, no sofá, na poltrona, mais algumas cadeiras, alguns jovens e adolescentes e alguns pastores dessa igreja. Nos sentamos numa roda para discutir algumas estratégias. E falamos e conversamos e discutimos. Depois foi aberto para que cada um falasse o que sentisse no coração. E o Samuel é o filho do Alexandre e da Diana, um menino de 13 anos. Ele levantou: eu quero falar, eu preciso falar. Ele começou a falar, ele liberou uma palavra tão profunda. Ele liberou uma palavra para a igreja. Eu acho que ele não tem noção até hoje do nível da profundidade, da intensidade da palavra que ele entregou para nós naquela roda, naquele dia, naquela noite. E toda vez que eu encontro ele, eu falo: meu profeta Samuel. Porque profeta é aquele que carrega uma palavra de Deus. Todo profeta, toda profecia precisa estar embasada, enraizada, fundamentada na palavra de Deus. E eu vibro com essas coisas. Ver um menino de 13 anos levantando a sua voz e liberando, entregando uma palavra para a igreja. Porque Deus quer salvar a igreja primeiro, Ele falou. E nós estávamos ali discutindo estratégias para o futuro, e ele levanta, ele libera essa palavra, porque Deus quer salvar a igreja primeiro. Ou seja, antes de vocês saírem e vocês irem para fora, vocês precisam trabalhar dentro. Uau! Como não tremer diante disso? Como não sucumbir diante de uma palavra gerada, liberada dessa forma? Sabe o que quer dizer a palavra profeta? Um profeta é um arauto de Deus. É aquele que traz uma palavra de alinhamento, ele libera uma palavra de direção. E era isso que acontecia nas assembleias religiosas dos cristãos históricos.
Eles eram movidos pelo Espírito Santo para falar, eles tinham capacidade, eles tinham autoridade para instruir, para confortar, para encorajar, para repreender, para sentenciar e motivar os ouvintes. Esse era o caráter da profecia, da voz profética nos tempos bíblicos. Mas aquela mulher estava diante de uma voz profética, e ela reconheceu: veja o que és, profeta. E a partir desse momento, um pouquinho antes, na verdade, né? Se a gente voltar no diálogo, a gente vai perceber que uma conversa que começou desconexa, uma conversa que começou desalinhada, de repente ela começa a ganhar sentido. De repente aquela mulher, que ela tinha uma visão apenas religiosa do pai, da paternidade de Jacó, de repente ela começa a se situar, ela começa a se encontrar, ela começa a se sintonizar, e ela fala: vejo que tu és profeta, eu estou diante de uma voz diferente. Eu queria ver 3 pontos com você. Que envolvem esse episódio. O primeiro, a mulher samaritana estava diante de uma voz que a expôs. É difícil ser exposto, né? É difícil. Não sei para você, mas é difícil. É difícil você ser escancarado. É difícil você se desnudar ou ficar desnudo, nu. Quando as suas mazelas, as suas falhas, as suas fragilidades, elas são colocadas às claras, à luz. A luz estava sendo jogada sobre a vida daquela mulher. Aquela vida, aquele passado obscuro, sempre obscuro, até então obscuro, estava sendo exposto a uma luz, a luz de Jesus, a luz de Cristo. Como é maravilhoso quando a luz chega. Como é gostoso quando a luz se apresenta. Como é maravilhoso quando a luz se manifesta e ela revela aquilo que está escondido há tanto tempo. Então, toda voz profética, ela tem o caráter de alinhar. Entenda isso. Portanto, toda vez que uma voz profética é liberada, ela começa destacando aquilo que está desalinhado. E quando eu falo de voz profética, volto a dizer, eu não estou falando da figura do profeta que talvez você se acostumou a ver nos ambientes religiosos. Porque uma voz profética pode ser o menino de 13 anos, pode ser o pastor da igreja, pode ser o líder, pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, seu marido, sua esposa. Desde que ele libere uma palavra que saia da Bíblia, que esteja fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única voz profética que eu e você temos para considerar. Só isso. Só isso. Portanto, toda voz profética, ela tem o caráter de promover alinhamento. E portanto, para promover alinhamento, ela tem que expor aquilo que não está alinhado. E foi o que aconteceu com Jesus naquela conversa com aquela mulher, quando ele começa a apontar: chama teu marido. Jesus já sabia. Olha, eu não tenho marido. E toda a realidade de carência, as suas fragilidades emocionais, as suas carências emocionais vieram à tona numa conversa com Jesus. E como é bom quando nós estamos num ambiente onde nós, mesmo sendo expostos, nós nos sentimos confortáveis. Acho que a palavra confortável não é adequada, porque exposição é desconfortável, mas a gente não sai da lei. Eu tenho experimentado ambientes assim, onde a gente é exposto, eu sou exposto, mas eu sei que quem está me expondo não quer me destruir, não quer me desqualificar, pelo contrário. E era um ambiente que estava estabelecido naquele lugar, naquele momento com aquela mulher. Jesus não queria destruir a mulher, não queria desqualificar aquela mulher, mesmo ela sendo uma samaritana. Jesus queria promover mudança,
transformação. Como é gostoso desfrutar num ambiente de maturidade, onde a gente é exposto, mas não porque alguém quer destruir a gente, porque alguém quer levantar, alavancar, impulsionar. A Bíblia fala, né? Os judeus, eles tinham a prática da circuncisão. O neném nascia, com 8 dias, o pai pegava a pele do pênis, o prepúcio do pênis, e cortava fora. Aquilo era um sinal de que aquele povo tinha uma aliança com Deus. Mas quem fazia isso era a figura paterna que exercia esse papel. Quem tinha acesso à intimidade para exercer o corte daquela pele, aquele sinal de aliança, era alguém da intimidade. Sabe, o problema é quando alguém invade a nossa intimidade, não para gerar uma aliança, mas para castrar. Tem gente que quer acessar as nossas intimidades, mas porque querem castrar a gente, querem limitar a gente, querem destruir a gente, querem desqualificar a gente. Mas Jesus não queria isso. Jesus entrou numa intimidade, e ele não foi invasivo. Perceba que quem externou foi a mulher. Jesus, ele foi conduzido de tal forma que a mulher colocou para fora. Zaqueu, baixinho, Jesus ia passar, estava todo mundo em volta ali na rua, e Zaqueu não ia conseguir ver Jesus. Ele pega e sobe numa figueira, e ele queria ver Jesus. E quando ele está lá pendurado naquela árvore, Jesus passa e olha para ele: Zaqueu, eu vou jantar na sua casa hoje. Zaqueu desce da árvore e leva Jesus para sua casa. Quando Jesus está dentro da sua casa, Zaqueu, ele já começa a vomitar de novo ali as suas falhas, os seus crimes, os seus pecados. Olha, Senhor, eu quero ressarcir algumas vezes mais, não lembro se 4 vezes ou o dobro, mas eu quero ressarcir algumas vezes mais aquilo que eu roubei. É o que acontece quando nós estamos num ambiente profético. Porque o ambiente profético, ele tem como única intenção transformar, e nunca ao contrário. Não vai destruir você. Se você estiver num ambiente profético, você não vai sair dali destruído, você não vai sair ali desqualificado, você vai sair transformado. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando a gente fala de exposição, nós muitas vezes até queremos. Muitas vezes a gente fala, a gente é top. Não, tudo bem, eu topo esse negócio aí de se expor e tal. Mas muitas vezes nós impomos um limite. É como se nós falássemos para Deus: Deus, tudo bem, ó, o Senhor pode vir, pode me expor aqui e tal, mas o Senhor, até aqui o Senhor pode ir. A partir daqui o Senhor não pode ir mais. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela vai penetrar. O caráter da palavra profética, da palavra de Deus, é esse. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Não há um lugar em mim e você que essa palavra não possa penetrar. Por mais que eu e você não queiramos, nós não podemos fazer nada contra esse poder dessa palavra profética, quando nós estamos e permitimos estar submetidos a ela. Porque eu posso não querer. Eu posso falar para Deus: Deus, eu não quero. Tudo bem. Você tem o poder de escolha. Aliás, tudo na Bíblia, ou tudo que se refere a Deus, parte do voluntariado. Já parou para pensar? Dízimo é voluntário. Eu e você não somos obrigados a dar dízimo. É voluntário. Você e eu servimos a Deus por obrigação ou por voluntariado? Não, é voluntário, é uma ação voluntária, uma ação da minha vontade. A salvação está mesmo no mesmo nível. A salvação
é para quem deseja. Jesus fala, ser discípulo de Jesus, falou: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ele dá as coordenadas, ele estabelece os critérios sobre os quais as coisas precisam acontecer, mas eu preciso tomar a minha decisão, assim como você, todos nós precisamos tomar as nossas decisões. Segundo ponto, a mulher samaritana estava diante de uma voz que a confrontou. Primeiro, Jesus a expõe, ou seja, o problema vem à tona. Agora nós vamos tratar o problema, nós vamos confrontar o problema que foi exposto. Lá em 1 Samuel capítulo 12, você não precisa abrir, mas é o texto em que o profeta Natã confronta Davi por conta daquele pecado que ele havia cometido, que ele manda chamar, ele vê a mulher de Urias tomando banho, e ele se interessa por ela, manda chamar ela. No fim ele se deita com ela, engravida ela, e aí o problema está estabelecido. Como é que eu vou resolver o problema? Mandou matar Urias, colocou Urias no pior fronte de batalha para que ele morresse mesmo. Ele morre. Aí Davi, olha a cabeça de Davi: poxa vida, agora que ideia mirabolante que eu tive, hein? Ninguém vai descobrir isso aí. Ninguém vai saber, hein? Do pecado que eu cometi, do erro que eu cometi. Eu sou fera demais, sou muito inteligente, né? Que capacidade. E ele fica quieto. Aí um dia o profeta Natã bate na porta dele lá e conta uma história. E ele se identifica com aquela história, ele se revolta com aquela história, melhor. E aí Natã fala assim: ó, esse cara dessa história aí é você. Naquele momento Davi ele é confrontado, exposto e confrontado pelo pecado que ele havia cometido e ocultado. A razão de sermos expostos não é simplesmente para que os pecados, as nossas fragilidades e carências venham à tona, mas é porque Jesus quer tratar de cada uma delas. Não é para ficar do jeito que está. Você acha que havia um interesse por parte de Jesus em expor toda aquela situação daquela mulher, e ele bebia água e saía dali satisfeito, realizado, e a mulher ficava do jeito que estava? Não. Jesus confrontou ela porque queria mudar ela, transformar a realidade dela. Jesus tocou naquelas áreas de carência, confrontando aquela mulher, mostrando para ela: olha, você está sofrendo há tanto tempo, você já está no 6º relacionamento e você ainda não se encontrou. Você está perdido, você está vivendo uma religiosidade, até conhece, fala da paternidade, da figura paterna de Jacó, conhece os detalhes da religião judaica, mas no entanto você permanece vivendo uma vida de carência. Você vive uma vida de vazios. A intenção de Jesus era extirpar tudo o que estava provocando aquelas carências na vida daquela mulher. Jesus quer fazer o mesmo comigo e com você sempre. Eu não sei como é que você se enxerga, mas eu entendo que eu tenho muitos processos para viver ainda, muitas carências para serem supridas, muitas mudanças para mim experimentar na minha vida. Porque eu não cheguei lá ainda, eu não sou perfeito ainda, e nem você chegou lá ainda. Se você pensar assim: não, eu já vivi tudo, já experimentei tudo, já sei tudo, então você levanta a mão aí que nós vamos orar para Deus levar você. Você já está pronto para ir, já está pronto para viver lá na glória com Ele. Mas se você está aqui ainda é porque você ainda não está pronto. Se eu e você estamos aqui é porque ainda não foi a nossa hora, não foi o nosso tempo. Nós ainda temos um processo para viver aqui, processos diversos. Então, quando Cristo nos toca, a sua única intenção, veja bem, a única intenção, às vezes a gente pensa que quando nós estamos sendo tocados por Jesus, parece que Ele quer prejudicar a gente às vezes. Não vou nem pedir para você levantar a mão, quantas vezes você já pensou isso? Né? Ô Deus, fala sério, hein?
Esses dias eu estava brincando com alguém, né? E dizem que Deus dá as batalhas conforme. Deixa eu ver se eu não consigo. Se eu não cometo um equívoco aqui. É um meme que está na internet aí, que Deus dá as maiores batalhas para os maiores guerreiros, né? Acho que é isso. Daí ele escreve assim: acho que Deus me confundiu com o Rambo, né? Às vezes a gente entra no mérito da discussão com Deus. Deus, tem certeza que o Senhor está fazendo a coisa certa, com a pessoa certa, no lugar certo? Tem certeza que o Senhor bateu na porta certa? E a gente vai encontrar isso em vários personagens da Bíblia. José, Gideão, tem certeza, Deus, que é eu? Tem certeza que o Senhor quer me levantar para enfrentar os inimigos? É a conta que a gente faz. A gente vai fazendo adotando umas linhas de raciocínio que muitas vezes reflete uma falta de fé, uma falta de convicção, uma falta de certeza de quem é Deus, mesmo no momento difícil que nós enfrentamos. Então a única intenção que Ele tem é nos curar, é nos limpar, é nos salvar, é nos transformar. É só isso que Ele deseja. Ou seja, se você está em algum desses processos, em algum momento, em alguma fase desse processo, significa que você ainda tem coisa para mudar. Tem coisa que ainda precisa acontecer. Tem coisa que ainda precisa acontecer. Jesus, em algumas vezes, Ele perguntava, né, se você vai olhar nos milagres que Cristo realizou: o que você quer que eu faça por você? Gente, Jesus chegava, o pastor Cláudio Duarte, que ele brinca com isso, né, que Jesus tinha um senso de humor, né? Ele chegava para o cego e perguntava: o que você quer que eu faça? Quero uma bengala de alumínio, Não, a pergunta era óbvia, pode parecer óbvia, mas quando Jesus ele perguntava para o cego: o que você quer que eu faça? Ele estava provocando uma identificação com o problema. O problema tem nome. Jacó lutando com o anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? Jacó. Jacó, para quem não sabe, significa usurpador, enganador, aquele que engana, aquele que trapaceia, trapaceador. Quando o anjo pergunta o nome de Jacó, Jacó está falando não apenas um nome, mas ele está extirpando uma identidade. Ele está provocando uma identificação com uma realidade. E quando Jesus faz esse tipo de abordagem, não é para expor apenas, mas Ele quer causar um confronto, uma identificação. Olha só quem você é. Olha só o que você está fazendo, ou o que você não está fazendo. É a única intenção. Quando o Senhor nos toca. E essa identificação que o Senhor causa com os problemas que nós carregamos, é porque às vezes nós nos acostumamos com eles. E porque nós nos acostumamos com eles, nós deixamos de tocar neles. Sabe aquele coxo na Porta Formosa, pedindo esmola? Ele se acostumou com aquilo. Daí Pedro e João, né? Pedro e João falaram: olha, o que você está pedindo eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu dou para você. Então levanta e anda. Pedro e João liberaram uma palavra sobre aquele homem que não ia causar um efeito imediato, mas um efeito permanente. Aquela palavra liberada sobre aquele homem tirou aquele homem de um hábito. E para quando a gente vai abordar pessoas que estão morando em situação de vulnerabilidade, que estão morando na rua, eu diria que 99% dos casos, pelo menos dos que a gente teve contato, mas na grande maioria dos casos, as pessoas, elas se acostumaram com aquela realidade. Elas não querem sair da rua, elas não querem sair do frio, elas não querem. Uma vez eu perguntei para um cara muito conhecido na nossa cidade, da rua aí, ele não está mais aí, mas eu perguntei para ele: cara, Anderson, talvez você vai lembrar dele, o Anderson, você não pensa em ter um cantinho para você repousar, para você chegar no final do dia e dormir numa coberta, debaixo de um cobertor quente, um banho quente, um lugar para você sentar?
eu não consigo. Eu fico uma semana, um mês no máximo e eu saio de lá, não consigo. E esse é o grande problema, quando nós nos acostumamos com os pecados, com as nossas carências, com as nossas falhas. A gente acha que aquilo ali faz parte da vida. A gente vai se apegando àquilo, não é isso mesmo, eu nasci para sofrer, eu nasci para viver em prejuízo, para viver em... Gente, não. A palavra de Deus diz não. Jesus está falando para você hoje, não. Ele está, quando ele expõe as nossas mazelas, ele está falando não, não é para a sua realidade não precisa ser essa. Porque quando o homem se acostuma com os seus vazios, com suas carências, com as suas mazelas, aí está o princípio da sua ruína. Eu já conheci viciado em droga, tentando se libertar, mas que ele não tinha uma clareza, não tinha uma clareza sobre o dano, a agressividade que a droga provoca. Ele falava da droga com um ar meio que, como se fosse algo tolerável. Não, eu consigo administrar, não é tão ruim. Como não é tão ruim? Como o pecado não é tão ruim? Como nós nos acostumamos com o pecado? Como é possível achar possível viver uma vida dupla? Como? Não podemos nos acostumar. E o Senhor quer tocar nisso em mim, em você. Se há alguma área em que você se acostumou, Deus quer tocar, Ele quer transformar você, sua mente, Ele quer promover uma mudança. Não pode mais continuar assim, não é possível, é incompatível. Então nós precisamos chegar diante do Senhor e sermos específicos e darmos respostas específicas. O que queres que eu faça? Eu quero ver, eu quero enxergar. Eu quero deixar de ser promíscuo, eu quero deixar de ser corrupto, eu quero deixar de ser adúltero, e seja lá qual for o pecado que alguém estiver cometendo, eu quero deixar. Mas precisa ser específico, precisa ser claro, precisa ser pontual. Senhor, perdoa os meus pecados. Não, pecado tem nome, você tem que pontuar. Você tem que colocar de forma clara: Senhor, eu não quero mais fazer esse pecado aqui, isso aqui está me destruindo, eu não quero me acostumar com isso aqui. Terceiro ponto e último: a mulher samaritana estava diante de uma voz que a transformou. O pessoal do louvor, se já quiser se posicionando aqui. A mulher samaritana estava diante de uma voz que a transformou. E esse é o grande propósito. É o único propósito. Deus não brinca comigo e com você. Deus não tem prazer em ver um filho sofrer, uma criação dele sofrer. Assim como um pai não tem prazer algum em corrigir o seu filho, Deus não tem prazer em corrigir no sentido de se agradar com o sofrimento momentâneo. Ele tem prazer com o resultado que aquele sofrimento vai provocar em mim e em você. E assim como um pai que tem uma visão totalmente, muito mais expandida do que o seu filho, Deus, Ele tem, a sua visão alcança muito mais longe do que a nossa, do que a minha, a sua visão. Portanto, sempre quando Deus se posicionar, se colocar a partir de uma voz profética, no primeiro momento pode ser que nós vamos experimentar de um desconforto e não vamos entender, e a nossa conversa com Deus vai ser como foi essa conversa dessa mulher samaritana com Jesus. No começo vai ser meio desconexo, no começo a gente vai tentar apresentar um certo entendimento, uma certa religiosidade, mas quando a gente
persevera na presença de Deus, essa religiosidade ela vai sendo desconstruída. Nós vamos sendo despidos, descascados, desconstruídos. Até que a gente perceba quem nós de fato somos, e não aquilo que nós achamos que somos. Aquela mulher percebeu que aquela voz, aquelas palavras eram diferentes de tudo que ela havia ouvido em toda a sua vida. Já foi no mercado na hora do almoço? Você já fez essa besteira de ir no supermercado fazer compra antes de você almoçar? Você compra aquilo que não deve. Você manda para o carrinho as porcarias, besteira. Por quê? Você está carente de alimento. E eu e você permitimos que o nosso estômago dite as regras na hora que a gente vai percorrendo as gôndolas do supermercado. Então a gente não compra aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, a gente compra aquilo que é fútil, aquilo que não precisava comprar. Então todas aquelas embalagens coloridas, estrategicamente desenhadas e posicionadas na gôndola, elas começam a surtir o efeito em alguém que está carente, em alguém que está com vazio. E assim funciona espiritualmente. Aquela mulher viveu a sua vida como se ela frequentasse um supermercado antes de almoçar. Aquela mulher samaritana, ela vivia com vazios, com carências. O vazio, a carência era algo rotineiro. Ela tinha se acostumado. Ter 1, 2, 5, 6 maridos não fazia a menor diferença. Ela se acostumou com aquilo. Assim como muitas pessoas têm se acostumado com as suas realidades terríveis. Mas naquele dia, ela estava diante de uma voz diferente. Naquele dia ela estava debaixo de uma palavra diferente. Algo soou diferente. Aquelas palavras penetraram no fundo do seu coração de uma forma como nunca havia acontecido com todos aqueles outros relacionamentos que ela havia experimentado e com aquele que ela estava. Finalmente ela encontrou um sentido. Finalmente ela encontrou algo que estava preenchendo os seus vazios. Uau, que coisa diferente, eu nunca experimentei isso. Que coisa tremenda é essa? Que palavra é essa? Que voz é essa? Quem é esse? Aquela voz profética sucumbiu às estruturas daquela mulher. E a voz profética do Senhor precisa sucumbir à minha estrutura, à sua estrutura. Sempre. Nós não podemos permitir que esses momentos aqui sejam momentos litúrgicos meramente. Sabe quando você vai lá na célula, quando você vai ler a Bíblia sozinho, esses momentos eles nunca, jamais, eles podem ser momentos de performance. Não, eu vou lá na célula, vou ler a Bíblia porque hoje é o dia eu tenho que fazer a leitura, senão eu vou deixar acumular. Não. Eu tenho que permitir que cada vez que eu estiver em contato com essa palavra profética, com essa voz profética, ela cause um efeito em mim. Ela precisa provocar algo em mim. Mas eu preciso permitir isso. Eu preciso desencadear esse processo. Eu preciso permanecer. Aquela mulher permaneceu, ela ficou ali, ela ficou ouvindo, ela foi exposta, ela foi confrontada, mas ela permaneceu ali. E por ela ter permanecido ali, ela encontrou transformação para a sua vida, algo que ela nunca tinha encontrado até então. Algo inédito acabara de acontecer, era tudo tão diferente, era tudo tão consistente. Aquelas palavras carregavam tanto conteúdo que ela precisou compartilhar com alguém. Ela saiu dali
Ela só saiu dali depois que ela teve contato com a palavra. Ela não saiu dali para fugir, ela saiu dali para compartilhar, ela saiu dali para dividir, e ela saiu correndo e ela foi dividir aquilo que ela acabara de receber. Ela teve a experiência da vida dela, e quando a gente tem a experiência da nossa vida, a gente não consegue reter, a gente precisa falar, a gente precisa compartilhar. Aconteceu alguma coisa comigo hoje, vocês precisam conhecer quem eu conheci, vocês precisam saber daquilo que eu acabei de saber, de conhecer, de viver, de experimentar. Venham, eu vou apresentar para você. Então ela leva algumas pessoas da cidade, e aquelas pessoas também têm a mesma experiência que ela acabaram de ter. Aquela mulher foi transformada, a sua realidade foi transformada. Ela poderia dizer: eu encontrei uma voz profética, eu encontrei uma voz que me alinhou, eu encontrei uma voz que me expôs, que me confrontou, mas que me transformou. Eu encontrei. Vejo que és profeta. Você pode ficar de pé? Eu e você precisamos viver debaixo do profético, sem misticismo. É gostoso quando alguém chega pra gente e fala: eis que te digo. Vamos falar a verdade, é bom. E quando a palavra é boa, eita, hein? Aí a gente dá uma massageada no ego. Deus fala isso, tá? Não tô dizendo que Deus não faz isso. Ele faz isso. Mas isso foi explorado de uma forma equivocada dentro das igrejas. E isso ofuscou a verdadeira voz profética do Senhor. Então muitas pessoas começaram a buscar outras pessoas e não Deus. Porque a voz profética de fato sobre mim e sobre você é a voz de Deus. Essa é a voz profética que ela precisa marcar na nossa vida. Quer andar debaixo de uma voz profética? Não procure um profeta, pessoas. Procure ler a Bíblia. Procure andar numa igreja, frequentar uma igreja, uma célula. Procure andar debaixo de uma autoridade, de uma voz, de uma liderança. Se posicione, se estabeleça em algum lugar e se estabeleça debaixo de uma voz. Eu e você precisamos de uma voz profética, porque isso nos coloca no eixo, isso nos alinha, isso nos posiciona. Sem voz profética nós achamos um monte de coisa, nós já achamos que estamos certos, nós achamos que estamos arrasando. Então a voz profética ela vem e ela mostra, ó, como aconteceu aqui com a mulher, ó, você até agora está perdida em busca de suprir a sua carência emocional, e você não se encontrou. Ela estava desalinhada, desconexa, perdida, sem direção, sem rumo. Mas Jesus deu direção para ela. Jesus posicionou ela. Aquela voz profética transformou ela naquele dia. E é disso que eu e você precisamos. É disso que eu e você precisamos. Você lembra? Você consegue lembrar qual foi o último passo que você deu debaixo de uma direção profética, de uma voz profética? Lendo a Bíblia no seu devocional. Deixa eu quebrar um misticismo aqui que precisou ser quebrado em mim. Parece que tirar um tempinho sozinho para ler a Bíblia parece que não tem a mesma graça, entre aspas. Parece que não tem o mesmo sentido que vir aqui no ambiente e o pastor levantar a mão: e eis que eu digo, eis que te digo, servo meu. A gente quer ouvir palavras que massageiam o nosso ego. Eis que eu te levantarei e você irá às nações, e que você... Isso é gostoso de ouvir.
Agora o difícil é quando nós estamos sozinhos diante da presença do Senhor e nós somos confrontados acerca de pecados, acerca das nossas carências, acerca das nossas mazelas. Se submeta a esse nível de vida. Ah, pastor, não consigo entender a Bíblia quando eu leio. A gente pode ajudar você. Se esse é o problema. Tem inúmeros planos de leitura nos aplicativos. Se você não gosta de ler a Bíblia no celular, a gente imprime para você. Você não tem razão nenhuma para não ler a Bíblia. Você não tem razão alguma para não ter contato com esse profético. E eu testemunho para você, a partir de 2016, quando eu comecei a buscar ler a Bíblia todos os dias, eu comecei a andar debaixo do profético. Eu comecei a alinhar minha vida. Minha vida começou a mudar em uma velocidade que eu nunca havia experimentado. Eu não estou falando de coisas que massageiam a ego, não. Estou falando de confronto, de mudança, de transformação, mas de algo que carrega, que provoca um efeito, que traz substância, que traz preenchimento, que preenche vazios. Só a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. O seu líder não é capaz de fazer isso, mas a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Somente a palavra de Deus. Amém? Essa semana eu li uma frase do pastor Cote, tenho certeza que a maioria conhece. Ele escreveu no Instagram dele: a tendência egoísta do ser humano faz com que as pessoas peguem apenas aquela parte do evangelho que lhes interessa. Não queira fazer isso, não faça essa escolha. Não faça isso. Se submeta totalmente, diga para Deus: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Faz o que for preciso. Exponha o que for preciso. Confronte o que for preciso. E transforme o que for necessário. Eu estou aqui. Só a voz profética que aponta para Cristo é a água que não cessa. É essa água que nunca falta, nunca cessa, que continua a jorrar. Essa voz profética provoca isso em mim e em você. Suprimento, provisão, ela sacia. De fato, de verdade, ela sacia. É isso que eu e você precisamos buscar todos os dias. Encontre sentido para a sua vida. Quando você encontrar essa voz profética, você vai encontrar sentido. Sentido é igual direção, é a mesma coisa. Razão, encontrar razão para a vida. É só a voz profética do Senhor, da palavra de Deus, que pode causar isso em mim e você, amém? O ministério vai nos conduzir numa canção. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor. Nós não vamos chamar ninguém para vir aqui à frente por uma questão óbvia, mas eu creio que isso não vai diminuir aquilo que Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Ele quer tocar nas áreas que ainda não foram tocadas. Durante essa canção, se submeta a essa presença poderosa e soberana do Senhor. Diga para Ele: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
seja o domínio, séculos dos séculos, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Eu repito algo que eu disse numa pregação anterior: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Trono é lugar de domínio, trono é lugar de autoridade. Quando eu e você nos aproximamos estamos diante desse trono de autoridade, de poder, de soberania, nós nos submetemos a este ambiente que governa, que domina, que é soberano. É nesse ambiente que o pecado não tem poder. É nesse ambiente que os vazios são preenchidos e que as nossas carências são supridas. Mas eu preciso me aproximar desse trono. Eu e você precisamos nos aproximar desse trono. Eu e você precisamos nos aproximar desse trono. É nesse trono que a voz profética do Senhor emana, é liberada, é gerada. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. E a nossa oração, Deus, nesta noite, por mais desconfortável que possa ser, mas a nossa oração nesta noite é uma oração de entrega. Nós queremos viver um nível de exposição, de confronto para chegar à transformação. Nós não queremos nos acostumar com pecados, com carências, com vazios, achar que isso faz parte da nossa vida. Não é isso que o Senhor tem para nós. Portanto, Deus, na nossa oração nesta noite é que o Senhor nos conduza por um caminho de transformação, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos exponha, que o Senhor nos confronte, toque nas nossas áreas complicadas da nossa vida, mas leve-nos para perto de Ti, para este trono de domínio, de poder, de autoridade, o trono da graça. Nós queremos estar neste lugar onde a voz profética, a real voz profética é liberada todo o tempo. É onde nós estamos constantemente submetidos a ela. É este lugar que nós desejamos, é esse lugar que nós te pedimos. Leva-nos até Ele a cada dia, para mais perto dele a cada dia. Que nós possamos viver debaixo dessa voz profética em todo o tempo, Deus, em nome de Jesus. Confronta-nos. Se for preciso, queremos ser expostos, mas queremos ser transformados. Mas queremos ser transformados em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Que essa palavra não fique aqui nesse ambiente, que ela saia do teu coração junto com você.
E quando você estiver na sua semana, nesse mês seguinte, toda a sua vida, que você esteja vivendo isso, permitindo que a voz profética domine a sua vida, controle e dite direções na sua vida em todos os aspectos. Amém? Que Deus abençoe você. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pode deixar aqui na frente ou lá atrás quando você sair, ou se você preferir fazer por via transferência pelo Pix. O Pix é o nosso CNPJ e está lá nas nossas redes sociais. Para quem está acompanhando em casa, está aí no rodapé da sua tela. Você pode fazer essa por via transferência, por Pix. Se você preferir deixar durante a semana na secretaria da igreja, você também pode fazer isso. Amém? Deus te abençoe. E se tudo continuar como está, domingo que vem nós estaremos aqui novamente nos reunindo presencialmente. Amém? Deus te abençoe. Não abraça o seu irmão. Evite os aglomeros aí. E vamos evitar de ficar aqui concentrados tanto no templo como lá na saída, por motivos de fiscalização e de respeito aos decretos. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoadíssima em nome de Jesus.